Os sentimentos, eles são feitos para serem usados. Às vezes a gente fica guardando os nossos sentimentos e evita com que eles possam estar sempre usados. Então é interessante a gente pensar dentro desse contexto em que possamos estar experienciando a vivência de todos esses sentimentos que são importantes para a vida de nós enquanto seres humanos e enquanto pessoas que estão constituindo a sua identidade no sentido de que sempre estão buscando essa vivência relacionada ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento espiritual. E quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, não é referente somente à questão religiosa, é o seu ser, o seu espírito. E quando a gente pensa nesse assunto, podemos pensar na nossa autoestima. Como é que está a sua autoestima? A autoestima, ela, claro que, obviamente, nem todos os dias nós vamos amanhecer com a autoestima elevada e somos maravilhosas e ok. Não, nem sempre vai acontecer assim. Às vezes a gente não vai estar bem com a nossa autoestima. Mas o interessante da gente pensar nesse tema relacionado à autoestima é a forma como nós vivenciamos todo esse contexto do mundo feminino, como pensamos em que nós mulheres vivemos em uma sociedade em que tem o conto de fadas. O relacionamento, a gente, quando criança, brinca com bonecas, brinca com aquela estrutura já de cuidar das bonecas como mãe, já pensando na nossa casa, na nossa comidinha, na nossa panelinha. Então, todo esse contexto histórico é uma criação para o conto de fadas. Em algum momento, o nosso príncipe encantado vai aparecer num cavalo branco e vai ser divino e maravilhoso. Só que a gente já sabe que não é bem assim que vai acontecer. Esse conto de fada há muito tempo já não existe mais ou talvez nunca tenha existido de fato, porque todo ser humano ele tem qualidades e ele tem defeitos. E a nossa autoestima é justamente a gente entender que nós temos qualidades e temos defeitos e aceitar com as nossas características e ser grato por elas, por sermos dessa forma, nesse molde que somos. E é essa toda a beleza que nos faz ser únicas, seres individuais em que temos a nossa graça. A mulher, ela é incrível porque ela tem uma sabedoria divina e ela tem a sutileza, a delicadeza, a capacidade de se reinventar e de dar o seu toque de sabedoria em qualquer lugar, em qualquer situação que ela esteja. E a autoestima, ela é fantástica nesse sentido porque ela vem nos ensinar justamente isso, a nossa valorização tanto do nosso interno quanto do nosso externo. E a gente ter o cuidado com o que realmente é nosso, com o que é do outro, com o que a sociedade espera que sejamos enquanto mulheres. Porque seguir um script da mulher perfeita, da mulher idealizada, da mulher que tem que cuidar da sua família, que tem que cuidar do seu esposo, que tem que cuidar dos seus filhos, e quem que vai cuidar dessa mulher? Quem que vai estar olhando para essa mulher com uma forma de olhar para as suas características de sentimentos, de como que ela está? Então você precisa fazer isso por si. Não que nós não vamos mais cuidar das pessoas à nossa volta. Cuidar é importante porque quando a gente cuida também, a gente está demonstrando no nosso gesto que a delicadeza, o amor, ele também vem através desse cuidar. Mas não abrir mão da gente, do que a gente deseja,
para com que a gente esteja realizando essas tarefas. E dentro de um padrão de pensamento que aquilo que a gente está fazendo é realmente aquilo que a gente deseja, não porque a sociedade espera aquilo da gente. É muito importante termos esse cuidado, porque vem muitos mitos relacionados à mulher. A mulher, ela precisa seguir um script, toda mulher tem o instinto materno, toda mulher é assim, toda mulher é assado, toda mulher é cozido. Calma. A gente vem numa construção de que nem tudo é válido para todas. E a forma como a gente tem essa presença no nosso contexto, ela vai fazer toda a diferença. Por isso que é tão importante a gente descobrir qual que é o nosso desejo, qual que é o nosso objetivo diante daquele cenário que estamos vivendo. Porque às vezes a gente só vai fazendo, porque a gente acredita que é o que a família espera da gente, que é o que a sociedade te pede. Então a gente vai dar uma resposta. Só que essa resposta é de fato aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente dá conta de fazer, e perceber, entender que cada um de nós vai ter o seu tempo, vai ter o seu time. Porque muitas vezes a gente é chamada a ter um retorno imediato. Vivemos uma sociedade, já diria Sigmund Bauman, uma sociedade líquida, uma sociedade fluida que tem essa dificuldade em manter os seus círculos de relacionamento sólidos, e não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos sólidos de fato para a sua vida. Porque se você for pensar num contexto mais jovial, os jovens estão muito restritos ao seu mundo interno. E aí as consequências disso é a dificuldade no relacionamento social. Se você convive com jovens, você sabe essa dificuldade que eles têm em estar se relacionando com as outras pessoas. E isso chama a atenção para a gente. Só que é importante entendermos que os relacionamentos eles precisam ser sólidos. No momento que a gente precisa estender a mão, a gente também possa ser acolhido, possa ser acolhida por outra, de ter uma conversa, de ter um diálogo mais significativo, apoiando, e a gente vem perdendo isso aos poucos, porque a gente, apesar de ter o celular na palma da nossa mão, a gente tem a facilidade em excluir, em deletar com a mesma facilidade também. A gente não se sente responsável. Quantas vezes muitas pessoas, ou então você mesma, já pegou o seu celular e queria conversar com alguém, não se sentiu confortável em mandar um WhatsApp, ficou ali, escreveu a mensagem ou apagou, porque você não sentiu que aquele relacionamento é sólido, a ponto de você mandar uma mensagem e aquela pessoa te acolher, te retornar, ou te ligar, ou te bater um papo com você de horas. É importante a gente pensar que a autoestima, ela também vai estar relacionada à forma como nos relacionamos, como pensamos na estrutura dessas relações serem sólidas ou não. E termos uma relação sólida conosco. Toda árvore possui por baixo da terra uma versão primevera de si mesma. Por baixo da terra, a árvore venerável abriga uma árvore oculta, feita de raízes vitais constantemente nutridas por águas invisíveis. A partir dessas ratículas, a alma oculta da árvore empurra a energia para cima, para que a sua natureza mais verdadeira, audaz e sábia viceje a céu aberto.
O mesmo acontece com a vida de uma mulher. Como a árvore, não importa em que condições ela esteja acima da terra, exuberante ou sujeita a enorme esforço. Por baixo da terra existe uma mulher oculta, que cuida do estopim dourado, aquela energia brilhante, aquela fonte profunda que nunca será extinta. A mulher oculta está sempre procurando empurrar esse espírito essencial em busca da vida para cima, para que atravesse o solo cego e consiga nutrir seu eu a céu aberto e o mundo a seu alcance. Seus períodos de expansão e reinvenção dependem desse ciclo. E você já amou uma árvore? Se amou uma floresta ou uma árvore, sabe que existem árvores que, apesar de tudo o que tenha dado errado, conseguem enganar a todos e sobrevivem para contar e ensinar sobre seu admirável retorno à vida. E mais uma vez, estopim dourado. Conheci muitas árvores vigorosas nos bosques, contudo, a frequência em que a vida retorna. Que possamos sermos que nem árvores, que têm raízes profundas e que passam por diversas estações, assim como na vida, a primavera, o outono, o inverno, o verão, e vamos passando por todas essas adversidades, mas quando a gente cuida da nossa raiz, a gente sempre consegue ressurgir, sempre consegue brotar e apesar de tudo que possa se vir, mesmo quando em algumas situações a gente está ali sem água, sem nenhuma possibilidade de vida, as nossas raízes, quando em algum momento a gente cuidou, a gente olhou para elas, elas vão ressurgir. E a autoestima da gente, que a gente possa cuidar da raiz da nossa árvore. Vamos pensar que somos essas árvores